Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez não é um vídeo de correção, é um vídeo de uma aula mesmo, uma aula aí com conteúdo novo para vocês. E vamos falar um pouco nesse vídeo de progressão geométrica, tá? Então, vamos falar finalmente o que é essa tal de progressão geométrica chamada PG, qual que é a diferença da PG em relação a PA, se elas são iguais, são diferentes, por que eu dou outro nome, se não é, tá? Então, a gente vai entender isso tudo aqui nessa aula, tá? Então, vamos começar aqui do que se trata aqui a PG, né? A progressão geométrica. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender como que é definida a progressão geométrica, tá? Então, a gente considera primeiro uma sequência, tá? Primeiro termo 4, segundo 8, terceiro 16, 32, tá? Daí, se a gente observar como que essa sequência está sendo formada, então, como que são os termos dessa sequência, a gente vai colocar aqui. Então, a gente tem que o A1 é igual a 4, tá? Então, o A1 é 4. O A2 é igual a 8. Mas o 8 também pode ser 4 vezes 2, tá? O A3 é igual a 16. Mas o 16 também pode ser 8 vezes 2, tá? O A4 é 32. Mas o 32 também pode ser 16 vezes 2. Percebe, gente, o que está acontecendo aqui? Então, o segundo termo ele é obtido como? Eu multiplicando o anterior, certo? Por 2. Daí eu vou ter o resultado do segundo termo. Daí como é que é o terceiro termo? Eu multiplico o segundo por 2 e obtenho o terceiro. E o quarto, eu multiplico o terceiro, que é o 16, por 2 e obtenho o quarto. Então, nessa sequência, se a gente multiplicar por 2 qualquer termo dessa sequência, então no caso, se eu multiplico qualquer termo, eu obtenho o sucessor desse termo. Então, esse número que está sempre se repetindo, essa constante, eu não sempre vou multiplicando por 2, eu não estou mudando, eu não estou multiplicando uma vez por 3, uma vez por 4, uma vez por 5, certo? Eu estou sempre multiplicando por 2. Então, esse valor que está se repetindo, que eu estou sempre multiplicando para obter o próximo, ele é chamado a razão da PG, tá? Então, no caso, se acontece esse tipo de coisa, essa repetição aí de eu ficar sempre multiplicando por 2 para obter o próximo, eu vou obter o que eu chamo de PG, e esse valor que vai se repetindo se chama razão, tá? Razão da PG. E, diferentemente da PA, tá? Porque na PA, como que eu obtenho os próximos? Eu obtenho os próximos somando, certo? É assim que eu obtenho os próximos termos. Na PG, eu obtenho multiplicando, tá? Então, calma aí que ainda a gente vai entender um pouco mais de como que está sendo isso, ó. Mas só para a gente colocar aqui, ó, na PG, a gente representa o que a gente chama de razão, que aqui no caso é 2. A gente representa essa razão porque tá diferentemente da PA, tá? A PA a gente representa por R, né? Não por Q. Daí, justamente para diferenciar que eu estou tratando de uma PG e não de uma PA, daí eu diferencio, chamo razão na PG de Q, tá? Então, o 2 é chamado de razão, já como tinha dito. Vamos tentar entender um pouco mais como é esse conceito e como ele se configura aí, tá? Então, se a gente tem essa mesma sequência, percebe que o que ela obedece também, se a gente observar ela. Se a gente pega o segundo termo, divide pelo primeiro, o que a gente vai ter? Então, o segundo termo aqui, nesse caso, é 8, tá? Daí eu pego esse 8, divido pelo anterior, que é o primeiro, o A1, então, A2 dividido pelo A1, percebendo como que fica. Fica 2. E ele vai me trazer o quê? A razão, tá? E se eu fizer a mesma coisa com A3 dividido pelo A2, faço a mesma coisa. 16 dividido por 8, 2. O que eu obtenho? Obtenho o que eu chamo de razão, tá? Então, se eu for dividindo sempre o termo sucessor pelo anterior, se eu fizer essa divisão, então eu sempre vou obter esse valor constante. Percebe que sempre vai ser 2? Se eu fizer o A2 dividido pelo A1, sempre vai ser 2. O A3 dividido pelo A2 vai ser 2. O A4 dividido pelo A3 vai ser 2. Então, se eu obtenho essa repetição, ou se eu observar esse padrão aqui, ó, na PG, tá?
Se eu observar essas coisas, tá? Quer dizer que essa sequência que eu estou tratando é chamada PG, como eu já tinha dito antes, tá? Essa sequência é chamada PG se ela obedece a essas características, tá? Então, se ela obedece a essas coisas, obedecer uma pelo menos, então obedecer essa aqui que vai multiplicando sempre por 2, ou essa aqui que eu vou dividindo os termos, que é uma consequência da outra, tá? Então, se acontece uma, vai acontecer a outra. Então, é isso que eu chamo de PG, tá? Diferente da PA. Da PA, como que eu trabalho? Eu trabalho com soma, certo? E diferença. Então, a gente vai, no próximo slide, a gente vai entender um pouco sobre qual é essa diferença. Espero que tenha ficado claro o que é uma PG, tá? Então, quando acontece isso, o que eu chamo de PG, tá? Então, vamos observar aqui uns exemplos para a gente entender um pouco mais de como é que eu trabalho com PG, tá? Então, vamos observar como a gente acha uma razão, como a gente verifica se essas sequências são PG, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Um jeito que seria fácil, ó, é eu fazer essa divisão. Então, aqui, eu vou pegar essa sequência aqui, certo? Vamos pegar, se eu perceber aqui na multiplicação, não fica fácil perceber que o 25 não é 5 vezes 5? O 25, né? O 25 é igual a 5 vezes 5, certo? Ó, e o 125, esse 125 vai ser igual a 25 vezes 5, tá? O 625, o que ele vai ser? Ele vai ser o 125, então o anterior, vezes 5. Então, essa aqui é uma PG, certo? De razão. Então, razão representa como que, tá? 5, tá? Uma PG de razão 5. Qual que seria um outro jeito de eu perceber essa diferença? Seria eu pegar o termo sucessor. Então, no caso, eu pego o 25 aqui e divido pelo anterior. Então, no caso, pega esse 25, divido por 5, eu vou ter 5, certo? Daí, se eu pegar o 125 e dividir por 25, o que eu vou ter também? Fazendo essa divisão, vou ter 5. Já estou percebendo um padrão aí, né? Certo, gente? Então, se eu pegar o 625, dividir por 125, então pego e divido e dá uma constante. Então, percebe que essas divisões elas estão sempre dando o mesmo número? Então, se isso acontecer, ou eu conseguir encontrar esse padrão aqui, que uma é consequência da outra, como eu tinha dito, tá? Mas às vezes pode querer preferir achar por um por outro, tá? Se eu conseguir encontrar esse padrão, quer dizer que essa sequência aqui é uma PG, tá? Então, essa sequência é uma PG, tá? Então, agora vamos olhar... Vamos observar a outra, tá? Essa aqui, ó. Vamos apagar essa aqui, coloquei. Tá? Já vou colocar a outra. Então, se a gente observar agora essa aqui, vamos ver se ela obedece esse padrão, né? Então, se a gente obtiver aqui, vamos fazer o da divisão primeiro. Então, se a gente pegar o A2, dividir pelo A1, então, no caso, 3 dividido por 1, vai dar o próprio 3, certo? Daí, se eu pegar o A3 dividir pelo A2, daí o que eu vou ter? É 9 dividido por 3, certo? 9 dividido por 3 vai dar 3, né? Certo? Então, daí se eu pegar o 27 dividir pelo 9, então vamos pegar 27 dividido pelo 9. Essa divisão aqui vai dar 3 também. Então, percebe, gente, que sempre vai repetindo esse padrão? Então, esse valor aqui, ele vai ser o quê? Esse valor é a razão da PG. E percebe também que, como consequência, eu vou ter que o 3, certo? Na outra forma de pensar, o 3 é igual a 3 vezes 1. Então, no caso, é a razão, que eu chamo de Q, vezes 1, certo? O 9 é igual a 3 vezes 3. Então, o termo anterior vezes a razão. O 27, aqui, ele é igual ao termo anterior vezes 3, que é a razão, tá? Dessa PG, tá? Então, eu obtendo isso,
eu já sei que a razão dessa PG é 3 e que isso configura uma PG, tá? Então, se eu obtenho, eu verifico essas condições, eu verifico pelo menos uma e uma dá certo, então eu já sei que é uma PG, tá? Eu sei que isso configura uma PG. Tá? E tem PGs constantes, tem PGs, tem essas classificações, a gente não vai entrar muito nesse assunto de classificações aqui, a gente vai ficar um pouco envolto mais nos conceitos, tá? Mas é interessante a gente já anotar isso, tá? Então, agora a gente tem essa aqui também é a mesma coisa, tá? Ó, eu faço a mesma coisa, então, se eu divido 2 pelo 2, eu vou obter 1. Se eu divido 2 pelo 2, sempre vou obter 1. Então, essa constância, ela é uma PG também, tá? E também, ela é uma PA de razão 0, tá? Então, ela também, essa sequência constante, ela é interessante porque ela é tanto uma PG quanto uma PA, tá? Daí, agora, se a gente for olhar aqui, ó, fazer essa divisão dessa aqui agora, ó. 2 dividido por 1, o que eu vou ter? Vou ter 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Ó, tô percebendo a constância. 8 dividido por 4 vai ser 2. 16 dividido por 8, vou ter 2 também. Então, essa repetição que está acontecendo, eu já encontrei a razão e vi que configura uma PG, tá? Então, aqui a razão aqui é 2. Aqui, nessa outra anterior, a razão era 1, tá? Então, a gente vai entendendo como é que funciona aqui essa PG, tá? Agora, vamos olhar para esse aqui, tá? Vamos olhar para esse outro exemplo. Aqui. O anterior aqui, ó. Esse outro aqui. Como que eu posso achar do jeito mais fácil? Pego A2 e divido pelo A1. Então, se eu pegar o 20 e dividir pelo 40, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter 2 sobre 4, fazer essa divisão, que se eu simplificar essa fração, vai dar 1 sobre 2, certo? Então, 1 sobre 2. Daí, se eu fizer o 10 sobre 20, então, no caso, esse termo aqui, A3 pelo A2, o que eu vou ter? 10 sobre 20 vai ser igual, fazendo a simplificação também, vai ser 1 sobre 2, tá? Então, tá percebendo a constância, né, gente? Então, se eu fizer o 5 sobre 10, também vou obter 1 sobre 2, tá? Então, gente, as PGs não são só crescentes, tá? Elas podem ser decrescentes, como é que está acontecendo aqui, ó. Você percebe que ela configura esse padrão, só que é um número decimal, tá? 1 sobre 2 aqui, menor que 1. E percebe que ela está configurando isso, certo? Ó. Ela vai diminuindo. A PG, ela está diminuindo, ela não está aumentando, ela vai ficando cada vez menor. Percebe que eu chego nesse termo aqui, que é o quinto termo, já estou em 5 sobre 2, tá? Então, ela vai sempre diminuindo pela metade. Então, por isso que a razão é 1 sobre 2, tá? Então, tem esse tipo de razão também, ó. Agora, vamos perceber essa aqui, ó. Essa outra. Essa última aqui. Vamos perceber ela. Epa. Essa última aqui. O que acontece com ela? Aqui, ó, vamos fazer essa mesma divisão. Menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2. 8 dividido por menos 4. O que vai dar? Menos 2. Menos 16 dividido por 8. Então, sempre pego o anterior, certo? O sucessor dividido pelo anterior, para obter isso, tá? Se eu fizer essa divisão, eu vou ter menos 2. Então, eu obtive que a razão é igual a menos 2. Então, a razão também pode ser negativa, tá? Posso ter razões negativas aqui, tá? Então, vamos para o próximo. Ó, a gente estava falando de PG aqui o tempo todo, mas qual que efetivamente é a diferença entre PG e PA? Então, entre progressão geométrica e progressão aritmética, tá? Então, para a gente entender um pouco como que é essa diferença e como ela se configura, vamos olhar aqui, aqui essa diferença. Vamos olhar essas duas sequências.
Então, a gente tem uma PA de razão 2. E o primeiro termo, 2, tá? Então, aqui a gente tem essa PA, ó, percebe, ó. O que vai acontecendo com a PA? Eu vou somando 2 e vai sempre obtendo o próximo. Então, aqui 2, somo 2, 4. Por isso que a razão é 2. Somo 2, 6. Somo 2, 8. Somo 2, 10, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai sempre obtendo isso, tá? Agora, a PG de razão 2, o que eu vou obtendo? A gente tinha observado ela um pouco, né? Vou multiplicando por 2, obtenho o segundo termo, 4. Multiplico por 2, 8. Multiplico por 2, 16. Multiplico por 2, 32. Daí a gente pode entender, enquanto na PA obtemos o próximo termo somando, na PG obtemos multiplicando. Daí vamos ver essa diferença, ó. Como é que eu obtenho a razão de uma PA? Eu pego o termo sucessor, então no caso aqui eu peguei o A2, subtraí pelo A1, então eu peguei o 4 menos 2, e eu obtive o quê? A razão. Daí se eu pegar o A3, então quem que é o meu A3? A3 aqui é 6, eu subtraio do A2 e eu obtenho 2 a razão. E assim sucessivamente, o A4 menos o A3 é igual a 8 menos 6, que é 2, igual a razão. O A5 menos o A4, 10 menos 8, que é igual a 2, igual a razão. Então, gente, se eu obtenho isso, então essa relação aí da soma aí com os termos, né, da sequência, então eu tenho a PA, tá? Mas na PG é diferente. Eu não obtenho por subtração, eu obtenho por divisão, certo? Eu faço aqui ao contrário. Então é interessante vocês notarem. Uma a gente está trabalhando para achar... uma a gente está trabalhando com a subtração e a outra a gente está trabalhando com a divisão, tá? Então, nesse caso aqui, essa é a diferença. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2, que é igual a razão. 8 dividido por 4 é igual a 2, que é igual a razão. 16 dividido por 8, ó, pegando os termos, ó, pego sempre o A4 dividido pelo A3, certo? E eu obtenho aqui a razão, essa constância. Se eu obtenho sempre essa constância, então se configura uma PG, trabalhando com a divisão. Daí, se eu obtenho essa constância trabalhando com a subtração dos termos, certo? Então, daí eu obtenho o que eu chamo de PA, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está... Essa é a diferença, assim, das duas, tá? Então tem que ficar sempre atento a isso, tá? Que não são a mesma coisa, a gente está trabalhando com objetos matemáticos diferentes, tá? Então a gente tem que pensar diferente aí nesse caso, tá? Então, ó, para a gente entender até um pouco mais essa diferença, vamos olhar a forma gráfica dos dois, ó. Eu peguei essas duas sequências, eu coloquei elas num gráfico, tá? Então, como é que ficam os termos? Ó, percebe aqui, essa aqui é os termos da sequência da PA colocados num gráfico. Então, a gente está aqui, ó. Percebe que como eu coloco a PA, ela vai aumentando linearmente. Quando dá uma reta assim, a gente diz que aumenta linearmente, tá? Então, ela vai aumentando aos poucos, sempre da mesma forma aqui. Ó, subindo 2, ó, percebe, ó. Sempre vai aumentando aos poucos, ó. E aos termos aqui, 2, 4, 6. Ele não aumenta tanto quando eu tenho os 15 primeiros termos, tá? Ela não aumenta tanto. Mas olha a diferença da PG, então... Olha a diferença que tem uma PG. A PG, gente, o que acontece? Olha quanto que ela vai aumentando, ó. Ela aumenta o que a gente chama, gente, de exponencial, tá? A gente chama esse aumento de tão grande, ó, percebe? Nos 15 primeiros termos, ela vai aumentando de uma forma muito grande, tá? Então, é o que a gente chama de aumento exponencial, tá? Então... essa é uma grande diferença entre as duas, tá? Uma não aumenta tanto, porque eu vou estar trabalhando com soma, e a outra ela vai aumentando multiplicando, tá? Sempre um termo multiplicando e a outra somando, tá? Então, essa é uma grande diferença das duas. Essa parte aqui, ó, essa questão dos gráficos, o que seria um aumento exponencial, que agora está muito em alta, quando a gente pensa no coronavírus, né? Porque o comportamento do coronavírus, ele é exponencial, tá? Que é algo que vocês vão ver aqui no primeiro ano, no terceiro bimestre, que a gente vai trabalhar com função exponencial, e vai até ficar mais fácil de vocês entenderem posteriormente o que de fato, como que é o comportamento daqueles gráficos do coronavírus, tá? Que ele tem que ter uma cara assim, ó. E qual que é a relação de exponencial com PG, e essa aqui que a gente chama de função afim, tá? Com a PA, tá? Então...
esse conteúdo de PA e PG, eles têm ligações depois com conteúdos futuros, tá? Então é interessante a gente notar e perceber isso também, tá? E não sei se vocês conheciam essa palavra, do aumento exponencial é um aumento muito grande, tá? E esse aqui é um aumento constante de reta, tá? Então ele sempre vai aumentando da mesma forma aqui, tá? Então, fica clara essa diferença, gente, de PA e PG. Espero que vocês tenham entendido o que é uma PA e o que é uma PG, certo? O que se configura cada uma, tá? O que é cada conceito, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa diferença gráfica também, né? Aí, então é isso, gente. Espero que esteja tudo certo aí com vocês. E até a próxima, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me falar no Facebook, tá? Tô com o Alexander Tacha, no Google Classroom, ou nos comentários aqui do Facebook, do YouTube mesmo, onde vocês preferirem. E por e-mail também, podem me mandar e-mail também, se quiserem, que eu respondo. E é isso, gente. Façam os exercícios que eu vou deixar juntamente com esse vídeo aí para vocês tentarem fazer e treinar esse conceito. E é isso, gente. Até a próxima.